Oi, meu nome é Elisa Bloch, eu sou personal stylist. Se você ainda não me conhece, não me segue nas redes sociais, tá perdendo um monte de conteúdo bacana por lá também. Tá aqui, segue lá, tem dica todos os dias de moda, estilo, meu dia a dia de personal stylist, muita coisa legal, não dá pra perder. E agora também, meu novo momento, ó, gestante. Gente, essa barriguinha tá crescendo. Confesso pra vocês que eu tô assim, ó, cada dia que eu olho parece que ela tá maior. E assim, dá um pavorzinho, mas eu tô amando. Eu nunca gostei tanto de ter uma barriguinha. Tô super feliz. Acompanha lá. Tô dividindo bastante, né? Sem deixar esse conteúdo riquíssimo de moda e estilo de lado. Então me segue lá também no Instagram para acompanhar essa barriguinha crescendo por aqui. E aí hoje a gente vai falar sobre calor tá chegando, né, gente? E eu percebo que eu tenho muitas e muitas seguidoras de outros estados, de regiões que fazem muito calor, que inclusive ficam às vezes brava comigo, porque quando chega o inverno eu passo muitas dicas de inverno aqui, de frio, de roupas mais quentes. Mas porque, né, eu moro no sul e eu tenho realmente muitas seguidoras que moram aqui no sul também, ou que viajam para lugares com frio, né? Mas calor tá aí, gente. Esse final de semana já foi super quente aqui no sul. E eu percebo o quanto as pessoas realmente têm dúvidas de como manter um visual super adequado e fresquinho pro verão. Então, com essas dicas e com essas peças, não tem erro. Vocês vão acertar sempre e ficar com um visual super elegante. Então, vamos conferir. Bom, antes de mais nada, a gente precisa criar um checklist de peças, né, que são adequadas para o verão. Eu tenho por base, assim, por regra no verão, não abrir mão do conforto nunca. Independente da roupa que a gente está usando, mais formal, mais casual, uma roupa mais sensual ou mais, enfim, simples, a gente precisa manter o conforto. Gente, é impossível usar uma roupa desconfortável no verão. Não tem como. O verão já é o calor, né? Já é algo desconfortável. A gente fica inchada, a gente fica suando, né? Então, a gente precisa realmente de conforto. E claro que os tecidos, eles estão assim, ó, diretamente ligados a esse conforto, porque quando o corpo aquece com algo abafado, automaticamente a gente vai ficar desconfortável dentro daquela peça. E muitas vezes nós não percebemos que, na verdade, não é a roupa que está errada, é o tecido. Então a modelagem da peça está certa, está super fresquinha. A gente olha um vestido maravilhoso, ai gente, super fresquinho. Coloca no corpo, parece que tem um aquecedor vindo do vestido, mas é porque o tecido não é adequado realmente para as altas temperaturas. Aqui no canal eu já coloquei um vídeo muito completinho falando sobre os tecidos adequados para o verão. Vou deixar o link, o e-card aqui em cima e também o link na descrição. É um vídeo muito rico que eu acho que vale a pena vocês assistirem, porque ele realmente fala dessa questão dos tecidos para o verão. Então, eu não vou repetir toda a informação que tem lá, porque realmente acho que vale a pena vocês assistirem. Termina de assistir esse vídeo e vai assistir o vídeo dos tecidos, porque realmente tem muita diferença a gente acertar na escolha do tecido. Gente, poliéster é a coisa mais quente que existe na face da Terra, conscientizem-se disso. Assim, ó, 90% de peças bonitas que a gente vê na internet, que a gente vê em lojas, em boutiques, às vezes até em boutiques caras, roupas que a gente paga caro, é poliéster. Mas poliéster, gente, é quente, é muito quente. Então, assim, ó, esses tecidos, esses vestidos mais fluidos, às vezes a gente pergunta pra vendedora online, que tecido é? Ah, é crepe. Crepe. Aí chega escrito lá na etiqueta de fabricação, poliéster. Então não caiam nessa, peçam para ver sempre. Se vocês vão na loja física, olhem na etiqueta de fabricação, aquela etiqueta que fica por dentro da roupa. Deixa eu ver, tem um shortinho meu aqui em cima da cama. Olhem nessa etiqueta aqui dentro, ó, nessa etiqueta aqui dentro. A etiqueta que normalmente a gente tira porque incomoda, porque dá volume, olhem nessa, ó. 50% algodão, 50% acrílico. Esse aqui é um shortinho de tricô. Acrílico, ele é, na verdade, ele é um sintético, né?
Mas ele é um tricô, então ele, na verdade, ele até acaba sendo um pouco fresquinho, médio, né? Uma média tem uma temperatura mais agradável. Então, primeira e primordial dica: cuidem os tecidos das suas roupas. Às vezes a gente compra alguns tipos de tecidos naturais misturados com poliéster. Sempre, sempre, quanto menos poliéster na roupa, melhor. Até, aí tem a questão que sempre as fibras naturais, que são as indicadas para o calor, elas amassam mais. Elas amassam, a manutenção é um pouco mais chata, às vezes precisa mandar lavar, ou precisa lavar separado, enfim. Mas aí cada um precisa avaliar o seu, enfim, o quanto está disposto a destinar tempo para a manutenção daquela roupa e também dinheiro. Então isso é uma avaliação realmente de cada um. A primeira peça, então, essencial, básica, para encarar o calor, são as regatas de alça larga. Por que eu coloco regata de alça larga? Porque elas sempre são mais confortáveis, elas nos tapam um pouco mais. E a gente pode colocar tanto as regatas de alça larga mais cavadas, mais abertas aqui nessa região do busto, quanto aquelas mais fechadinhas. Eu acho que o importante sempre é valorizar o seu tipo físico. Então, se eu tenho mais busto, eu vou usar uma, de repente, com um decote um pouco mais aberto. Se eu tenho menos busto, eu vou usar uma com um decote um pouco mais fechado, né, para valorizar essa região. Nunca esquecendo que é importante a gente cuidar a temperatura da peça. Quanto mais fechada, mais quente. Então, a regata de alça larga, ela nos traz o conforto de poder usá-la com o sutiã e ela também tapa, sabe aquela gordurinha que tem aqui, que a gente detesta que apareça. Então, isso traz muito mais conforto, mais segurança, sabe? A gente usa aquela peça, sabe, mais solta. Então, por isso que eu sempre recomendo a regata de alça larga e principalmente também porque pode ser usada com sutiã e isso a gente consegue utilizá-la, ela traz mais versatilidade, porque a gente pode inclusive usá-la no trabalho, no ambiente de trabalho. Por mais formal que seja o ambiente de trabalho, uma regata de alça larga, num tecido bom, um caimento bonito, ela pode ser usada sempre com uma alfaiataria, enfim, com uma saia, e fica fresquinha, elegante e super segura, né? Não tem ali o seio marcando, não tem nada de sensualidade, então eu acho que são peças básicas. A t-shirt soltinha no corpo, de tecido fino, é a minha segunda peça essencial. Nós temos vários tipos de camisetinha, né, que a gente chama de opções pra gente colocar no nosso guarda-roupas. Tem algumas com tecido um pouco mais encorpadinho, outro com os tecidos um pouco mais fininhos. Claro que a qualidade delas também muda. A gente sempre precisa prestar atenção no tecido. Tem muitas que são um tecido que não é tão fresquinho, né, como os tecidos sintéticos, e outras em algodão. Tem algumas com viscose com linho, algumas com modal e linho. Então essa mistura de texturas, ela também traz um pouco mais suavidade para o tecido. Aquelas camisetas de tecido de algodão muito grossas, às vezes elas não são tão fresquinhas, porque elas são mais fechadas, elas têm um tecido realmente mais grosso, apesar de ser algodão. Então é um cotton que realmente deixa mais fechado, então acaba dando um pouco mais de calor. Então eu sempre recomendo essas para os dias realmente de muito calor, essas t-shirts com um tecido mais, que a gente chama de tecido podrinho, né? Que é a tradicional podrinha, que todo mundo adora. Mas realmente cuidar um tecido que seja um pouco mais fininho e escolher uma peça que não fique grudada no corpo, porque tudo que fica mais grudado é mais quente. Então mais soltinha, que tenha movimento, que não fique, sabe, aquele enrugado aqui embaixo do braço, sabe? Aí durante o dia, durante a tarde, lá caminhou um pouquinho na rua, ficou aquela pizza molhada embaixo do braço. Quando a gente usa uma peça mais soltinha, isso não acontece. Então, isso acaba resultando num visual muito mais elegante. Então, quanto mais soltinha a peça, melhor. Ela não precisa ser ampla, enorme, mas ela precisa realmente dar conforto. A gente precisa ter movimentos livres com ela, que fica muito mais bacana e realmente contribui para o nosso estilo e elegância. E também nos salva do calor, porque peças mais soltinhas são mais fresquinhas. Duas dicas que eu dou em relação às t-shirts. Primeiro,
Tenha várias cores delas, elas realmente nos salvam nas nossas produções. Mas o mais essencial é a gente ter uma branquinha, que é a básica. E eu sempre recomendo, assim, usou algumas vezes a branquinha, já deixa uma novinha de reserva, porque branco, gente, aparece muito as manchinhas de desodorante, às vezes a gente vira uma maquiagem, vira uma coisa que tá comendo, dá um pingo, e logo ela fica realmente com carinha de velhinha, com carinha de usada. Então sempre vale a pena a gente ter uma novinha lá estrategicamente guardada, para quando a gente for usar não ter uma surpresa negativa, né, no visual da camiseta. Cinza mescla também eu acho uma cor que é super básica e que a gente consegue utilizar com várias outras cores, estampas, enfim. Preto, marinho, rosa pink é uma cor que traz bastante luz, né, para as nossas produções. Acho que a gente consegue combinar com outras cores neutras ou até mesmo com outras cores vibrantes e fica super bacana, dá um up no visual. Gente, uma calça de alfaiataria cinza, uma t-shirt rosa pink, uma podrinha, olha, fica super bacana. Ou uma saia de alfaiataria, uma saia midi mais esvoaçante, que tenha, né, mais movimento, que traga realmente mais frescor, fica super bacana pra gente trabalhar com uma sandália de salto médio, salto bloco. Então a gente fica super confortável e elegante ao mesmo tempo. Mas claro que as cores, que vai depender realmente do estilo pessoal de cada uma. Então combina realmente com o que você tem dentro do seu guarda-roupas. E claro, nunca esquecer de prestar atenção no tipo de decote que mais favorece o seu tipo físico. Quanto maior o busto, mais a gente precisa alongar e afinar a silhueta. Quanto menor o volume nessa região, a gente pode usar as camisetinhas mais fechadinhas, que elas não vão, elas vão aumentar essa região e vai valorizar a nossa silhueta. A bermuda mais solta é a terceira peça essencial, a peça básica para encarar o calor. Bermuda é uma peça que está super em alta e apesar disso, muitas mulheres antes já usavam muito as bermudas e não shorts. Mais soltinha, assim, realmente para encarar o calor. Como eu falei, tudo que for mais solto no corpo vai trazer mais frescor para aquele corpo, né? Então, as bermudas realmente pode ser de alfaiataria, mas que elas tenham um pequeno movimento que a pele consiga respirar, sabe? Quando a gente se mexe, entra aquele frescor, entra aquele ventinho por baixo. Então, esse é o mundo perfeito da bermuda. Claro que a gente precisa sempre cuidar que quanto mais ampla a peça, mais ela achata, mais ela engole a nossa produção. Mas se a gente escolher uma certinha, mais, né, que tenha um movimento, que a gente consiga, né, ter aquela circulação de ar, mas que valorize a nossa silhueta, é perfeito. Então, a bermuda de alfaiataria, a bermuda mais soltinha, ela realmente é uma peça bem coringa que a gente vai conseguir utilizar tanto no final de semana quanto no trabalho. Inclusive, tem um vídeo bem completo aqui no canal falando sobre as bermudas de alfaiataria. Vou colocar o card aqui e o link na descrição do vídeo para vocês assistirem e se inspirarem nas produções para usar a bermuda em todos os momentos. As saias também são uma ótima alternativa. Vocês sabem que eu estou acostumada sempre a dar como opção de estilo uma peça de alfaiataria para compor, por exemplo, com uma outra mais simples, como uma regata ou uma t-shirt. Mas no verão isso pode ser bem difícil, porque uma calça de alfaiataria pode ser um pouco mais calor, né? Então uma boa alternativa é usar a saia. As saias com mais movimento, elas trazem mais frescor, como eu falei, tudo que é mais justo acaba abafando um pouco mais o corpo. Então uma peça mais soltinha, né, que seja um pouco mais ampla, uma saia de corte A, evasê, ou uma saia godê, que realmente tenha um pouco mais de movimento, vai auxiliar para a gente conseguir manter a temperatura do corpo mais agradável. As saias, quanto mais comprida, né, por exemplo, se eu colocar ela abaixo do joelho, a tendência é cortar um pouco mais a silhueta. Se eu colocar uma saia um pouco mais, né, levemente evasê, godê, ali na altura do joelho, um pouquinho acima, ou, né, logo quando começa o joelho, é um comprimento que valoriza a silhueta, é um comprimento elegante, que traz movimento e que a gente pode utilizar inclusive no ambiente de trabalho, que é confortável e, enfim, a gente fica super bem vestida para muitas ocasiões.
E não esquecendo, claro, que as peças mais soltas, mais amplas, elas precisam ser usadas com a blusa por dentro do cós da saia. Porque se eu usar uma saia godê ou uma saia evasê, que já é uma saia um pouco mais solta, né, que tem movimento, com uma blusa solta, gente, vai ficar um caos. Vai ficar tudo muito solto, não valoriza a silhueta. Então, para valorizar o visual, a gente coloca a blusa, por mais soltinha que ela seja, a gente coloca a blusa, dá aquela puxadinha, assim, cria esse efeito aqui, que é o efeito do meu próprio vestido, ó. E aí, fica super soltinho e valoriza a silhueta, né, delineia a região. Vestido, gente, tem coisa mais básica, mais versátil do que vestido. Tem um macacão, que é um próximo item, mas vamos voltar para o vestido primeiro. O vestido, a gente pode usar vários modelos, né? Claro que sempre os modelos cavados, eles são mais fresquinhos. E então a gente pode escolher aí também um vestido de mais cavadinho ou de alça larga, que traz o conforto de nós usarmos com sutiã, não mostra aquela gordurinha aqui, valoriza a nossa silhueta e mantém a gente mais fresquinho. Os vestidos tipo chemise tem várias opções, com manga ou até mesmo sem manga. No caso, sem manga é mais fresquinho. Eles são peças assim que eu acho chave, sabe, no nosso guarda-roupa. A gente consegue utilizar no final de semana com um tênisinho e a gente também consegue utilizar no ambiente de trabalho com um sapato confortável, com uma sandália bonita e fica bem bacana. Eu acho que é uma peça muito versátil. Os macacões também é o próximo item da nossa lista. E qualquer uma das opções, tanto vestido quanto macacão, é muito importante a gente sempre prestar atenção no tecido. Gente, não adianta a gente comprar um vestido que seja de alcinha fina, tá? Um vestidinho, mas assim, se ele for de tecido poliéster, ele vai ser quente, não adianta, ele vai esquentar o corpo. Onde tem tecido, ele vai esquentar. Então, quanto mais solto, melhor, porque pode, mesmo sendo poliéster, um vestido mais soltinho, bate aquele ventinho, entra um calor. Se não tem vento, entra um frescor, aliás. Se não tem vento, você tá ralada, porque poliéster vai esquentar. Então, cuidem os tecidos. O macacão é a mesma situação. Cuidem do tecido do macacão. O macacão pode ser curto, né, tipo macaquinho, pode ser pantacur, que eu acho que é uma ótima alternativa, inclusive para o ambiente de trabalho, ou pode ser um macacão longo. O macacão longo, quanto mais soltinho ele for na perna, mais fresquinho ele vai ser. Se for um macacão justo na perna, vai ser um pouco mais quente, então pensem nisso na escolha do macacão. O macacão com a perna ampla, talvez ele não vai valorizar tanto o corpo, não vai deixar tão marcadinho, tão sexy, mas ele vai ser mais fresquinho. Então, a gente sempre tem que pensar botar assim, pesar realmente o que realmente eu quero. Prefiro um visual mais sensual ou prefiro um visual mais fresquinho. Então, cada uma faz essa avaliação pessoal. Então, o macacão, ele é uma peça-chave. Assim como o vestido, gente, vestiu, tá ali, prontinho, só botou o sapato e tá pronta pra sair, pra qualquer ocasião. A gente pode usar o macacão no ambiente de trabalho, no final de semana, numa festa sofisticada, inclusive, enfim, no encontro de amigos. O macacão, ele é sempre muito bem-vindo. A gente encontra muitas peças em viscose, em algodão com linho, enfim, peças realmente fresquinhas, mas sempre cuidando também para não ser uma peça muito justa, muito grudada. Macacão de lycra, gente, fujam dele. Eu não sei, eu juro pra vocês que às vezes eu vejo na academia. Agora eu não tenho ido na academia normal, tô treinando em casa, em função da gestação, tô treinando na academia do meu prédio, mas às vezes eu vi aquelas meninas usando aqueles macacão de lycra na academia. Gente, eu saio da academia, parece que eu tomei um banho de chuveiro, de tão suada. Gente, aquilo me dava calor só de olhar. Eu preciso de uma roupa soltinha pra treinar, que me dê conforto, que não fique grudado no meu corpo, que traz muito mais frescor. E para encerrar a lista de peças básicas para encarar o calor, não poderíamos deixar de falar sobre os sapatos confortáveis. Também não existe coisa pior no mundo do que sapato desconfortável no calor. Vocês sabem que faz uns 2 anos, mais ou menos, eu não consigo mais usar no calor salto fino no dia a dia. Antigamente eu usava, acho que isso também é um pouquinho da idade. Mas salto fino no dia a dia, no calor,
Não, gente, não consigo encontrar conforto. Eu sei que tem muitas pessoas que conseguem usar. Gente, eu acho lindo, acho maravilhoso. Eu dou parabéns para essas pessoas. Mas assim, não é porque é bonito, mas não é confortável, vocês vão usar. Não, gente, não abram mão do conforto no verão. Hoje em dia nós temos muitas opções de sandálias, tamancos, mules, escarpãs, enfim, pipitu, mais confortáveis, com um salto um pouco mais grosso, com um salto médio, que traz mais estabilidade, que a gente consegue realmente pisar, passar o dia inteiro caminhando e não sentir tanto desconforto, tanto inchaço nos pés. Aquelas sandálias também com muitas tiras, com tira muito fininha, realmente pode machucar o pé. Então, por isso que eu sempre indico utilizar esse tipo de sandália com as tiras mais finas, que inclusive está super em alta nessa temporada. Utilizar em momentos especiais, que a gente não vai ficar caminhando o dia inteiro na rua, sabe? Então, utilizar num aniversário, no final de semana para sair para almoçar, para sair para jantar, para ir na casa de uma amiga, enfim. Mas a gente consegue utilizar, mas em momentos especiais. No dia a dia mesmo, o que importa mesmo é o conforto. Não abram mão dele, porque realmente no final do dia, no final da semana, vai acumulando vários dias com um sapato desconfortável, a gente tá acabada. Chegou na sexta-feira, que é o dia de curtir, a gente tá acabada, a gente tá cansada. Então pensem nisso quando vocês forem investir nos sapatos, principalmente do dia a dia e de trabalho de vocês. E nós temos aí opções com salto um pouco mais alto, com salto médio. Gente, o que eu tenho visto em lojas, em sites, sapatos, sandálias e mules e tamancos com um salto mais baixo, super bonitos, versáteis, que realmente a gente consegue fazer uma composição legal, aquela peça mais neutra que vai entrar no look, né, vai arrematar o look, a gente vai estar com um saltinho, mas é um salto mais confortável, ou de fato investir nas peças mais flex, lembrando que sempre quando é flat a gente precisa investir num modelo mais sofisticado ainda para arrematar a produção de uma maneira mais estilosa, para não ficar com um visual muito casual. Bem, meninas, eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Eu tenho mais 3 tópicos bem importantes para falar sobre o calor. E o primeiro deles não são peças, mas a primeira delas, com certeza, que é muito importante a gente cuidar no calor, é o cabelo. Gente, cabelo, eu adoro o meu cabelo solto. São poucas as vezes que eu apareci aqui com o cabelo preso. Mas cabelo solto no verão realmente é um problema. Realmente ele causa calor, ele vai trazer esse abafado aqui. Então o ideal é a gente prender, né? Faz um rabinho baixo, um rabinho alto, um rabinho médio, faz um coquinho. Acho que a gente tem tantas opções aí para prender e trazer realmente frescor para essa região. Essa semana, final de semana acho que foi, eu me surpreendi com uma pergunta de uma seguidora do Instagram, perguntando se uma mulher de 60 anos pode usar rabo de cavalo. Eu fiquei me perguntando, por que não? Né? Pode sim, eu acho que é importante a gente realmente trazer esse frescor. Eu acho que a gente precisa cuidar muito o tipo de penteado, o tipo de rabo de cavalo que a gente vai usar num ambiente mais formal, principalmente de trabalho. Porque, por exemplo, se eu faço um rabo de cavalo muito alto, aquele rabão aqui que fica assim, ele já traz um pouco de sensualidade. Então a gente precisa ter realmente esse bom senso, esse cuidado. Então, no ambiente de trabalho mais formal, a gente vai prender o cabelo mais baixinho, realmente para ficar mais classudo e menos sexy. Mas prender o cabelo eu acho que é essencial no verão, pra gente não morrer de calor. Nós temos aí tantas opções de presilhas e, enfim, até o arremate com o próprio cabelo para não aparecer na produção, para ficar algo mais neutro. Mas é importante sim a gente cuidar desse item no verão. O segundo item é a maquiagem, né? A make é muito importante. É difícil a gente ficar sem make no dia a dia. Pra mim, por exemplo, é impossível, porque eu tô sempre gravando, sempre, né, tanto no Instagram quanto aqui. Quando eu tô final de semana, eu dou um tempo pra maquiagem, mas isso acaba no dia a dia realmente é um pouco mais difícil e muitas mulheres também têm essa questão. Mas a gente tem no mercado aí muitos produtos, né, que auxiliam, né, pra pele que é mais oleosa, enfim. Então a gente precisa realmente ter cuidado. Quanto menos maquiagem, melhor. Então,
optar por produtos mais leves, à base d'água, que não trazem tanto, realmente não pesam tanto no decorrer do dia. Porque senão no final do dia a gente olha que assim, aquela pele tá assim, realmente muito carregada, porque ficou a oleosidade do rosto e mais a oleosidade da maquiagem. Então cuidem realmente para fazer uma maquiagem mais leve, só o necessário, não precisa fazer toda aquela transformação, realmente para ficar mais elegante, mais sequinho e chegar no final do dia com uma aparência muito melhor. Você faz uma maquiagem muito carregada, a gente escorre, fica aquela coisa emplastada no rosto, fica realmente um horror. E a terceira, mas não menos importante, gente, e que eu sei é um assunto bem delicado. Mas, gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu carrego no verão um desodorante dentro da minha bolsa. Porque às vezes a gente passa por algumas situações que a gente passa um pouco mais de calor. Tipo, estaciona o carro meio longe do local onde a gente vai ir. Enfim, ou passa algumas horas a mais do nosso dia na rua. Então, gente, na boa, acho que eu não vejo problema nenhum a gente carregar um desodorantezinho dentro da bolsa, saiu de casa de manhã, bota o desodorantezinho lá. Existem no mercado aqueles pequenininhos que realmente são já para isso, né? Tem vários, tem sprayzinho, tem roll-on, enfim, tem vários modelos. Pequenininho, bota dentro da bolsa, lá pelas meio-dia, 2 da tarde, 3, que tá calor, realmente vai no banheiro, reaplica o desodorante, porque vai fazer muita diferença na vida de vocês. E outro segredinho que eu faço também, eu carrego o desodorante pra beira da praia. Porque a gente não se dá conta que na beira da praia a gente tá suando muito, a gente entra no mar, né, volta pra tomar sol, volta pro mar, e nesse meio tempo o desodorante muitas vezes já saiu e a gente não quer ficar com aquele budum, e eu também não quero ninguém budunzento do meu lado. O que eu faço na beira da praia? Levo meu desodorante, reaplico, ofereço aí, ó, quem não quer ficar budunzento, não quero ninguém budunzento do meu lado. E realmente, porque, gente, eu acho que suor é uma coisa normal, né? O cheiro de corpo é uma coisa normal, todo mundo tem, mas ninguém precisa lidar com o cheiro de corpo dos outros. Então acho que é uma delicadeza nossa e realmente uma atenção que a gente precisa ter. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, espero que eu tenha ajudado vocês a enfrentar o calor de uma maneira mais elegante, com um visual super bonito e cheirosas também. Então eu espero que vocês tenham gostado. Quero saber os comentários, quais peças vocês acrescentariam, quais vocês tirariam dessa pequena lista enxuta de cuidados com o calor. Principalmente as meninas que moram em cidades grandes, principalmente as meninas que moram em cidades que faz muito calor. Quero saber das dicas, né? O que vocês acharam e o que vocês acrescentariam. Claro que eu não falei dos acessórios, aliás, grande falha minha, mas acontece, né? Vocês sabem que grávida esquece, né? Grávida esquece de tudo, por isso que eu nunca mais abri mão das minhas listas. Mas, assim, os acessórios também ajudam bastante a gente manter, assim, o estado de espírito em harmonia no verão, no calor. Mas usar chapéu, usar boné, de preferência chapéu que tenha ventilação, que a nossa cabeça consiga ventilar. Aquele chapéu de tecido muito grosso, aquilo não é aconselhável. Eu gosto muito de usar viseira, inclusive na beira da praia. Mas quando a gente quer usar chapéu, se for um tecido de um material natural, evitar aqueles tecidos também que muitos a gente não sabe, mas tem muito chapéu que a gente usa que é poliéster, que é papel. Mas se a gente conseguir optar por um chapéu que tenha ventilação, realmente, que tem aqueles furinhos, mais fresquinho, fica mais agradável. E também não esquecer que a cor do chapéu também influencia. Chapéu preto é lindo, super estiloso, inclusive eu tenho um maravilhoso, super chapéu, mas é um pouco mais quente. Chapéu mais claro, os clarinhos realmente trazem mais frescor. Então é isso, agora sim, agora encerramos, né, essa lista de itens para encarar o calor com estilo. Espero que vocês tenham gostado. Contem a opinião de vocês aqui embaixo. Não esqueça de curtir o vídeo. É importante para o YouTube entender que esse é um vídeo interessante e espalhar para mais pessoas no YouTube. Então espero vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo bem grande, bem especial. Meu e do Arthurzinho, ó. O Arthurzinho já tá aqui, ó, bem grandinho na barriga.